lá no livro, eu vou citar para os irmãos algumas características a qual Deus se assemelha, né? Lá diz que Deus, ele existe, como nós temos essa prova aqui no Gênesis. Ele fala que o Senhor é conhecível, ele é independente, ele é livre. Eu ia compartilhar com vocês a mensagem, mas não consegui, tá, irmãos? Mas eu creio que o Espírito Santo vai permitir que vocês entendam aí o que vai ser falado. O Senhor, ele é onisciente, onipresente, onipotente, imutável, bom, santo, perfeito e zeloso, justo e correto. Ele faz o que deseja, manifesta a ira contra o pecado, é amor e eterno. Esse é o nosso Deus. Esse é algumas das semelhanças dele, né? Algumas das características que o nosso Pai tem. Eu gostaria de iniciar falando a respeito e ele é infinito, né? Falando das duas que eu citei, que seria ele existe e ele é conhecível. Nós já lemos lá em Gênesis 1, versículo 1, que fala que ele criou, né, os céus e a terra, então já prova que ele existe. Né? E cada criatura dá evidência de Deus e de seu caráter, mas os seres humanos criados na imagem de Deus são a maior prova da existência de Deus e do seu caráter. A Bíblia é a suprema fonte de informações sobre ele. Podemos saber muitas coisas sobre Deus lendo as Escrituras. Deus é a mais alta fonte de informações sobre ele próprio. E nós vamos falar sobre algumas referências que a Bíblia traz sobre essa existência do nosso Deus, né? Quando nós queremos saber de alguém, ou até mesmo às vezes de um ator ou de um escritor, nós vamos ver primeiramente a biografia dele, né? E a palavra do Senhor, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, era como se fosse a biografia do nosso Deus. E Isaías fala assim, Isaías 40, do versículo 18 ao 26, mas eu vou ler só o 18 e o 19, fala assim: com quem Deus pode ser comparado? Com quem ele se compara? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que é um ourives, reveste de ouro e cobre os enfeites de prata. Este versículo ele fala que o nosso Deus ele não é comparado a nada. Sim, não podemos comparar ele a uma estátua ou alguma coisa que os nossos... Porque a palavra do Senhor fala que ele é espírito. Diz, Romanos capítulo 1, o versículo 20 diz: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vista claramente, né? Nós sabemos que nós não temos o poder de ver o Senhor, porque a majestade dele, né, a santidade dele é tão grande que nós não temos essa capacidade de ver o Senhor. Mas nós temos a oportunidade de vivenciar, né, o que ele faz em nossas vidas, mostrando que ele é o Deus sobre todas as coisas. O interessante é que quando nós estávamos dando uma aula do batismo, ele fala muito sobre isso, né, sobre quem é Deus, quem é o Espírito Santo, né? Quem é Jesus. E ele nos mostra que nós só precisamos crer, né? A palavra do Senhor fala que nós temos que crer. O Senhor, nós temos que ter a certeza, a fé que ele existe, né? Porque a única que tiveram a oportunidade de conhecer uma parte da Trindade foi o povo que andou, os discípulos que andaram com Jesus. Mas eles nos deixaram uma história na Bíblia verdadeira, nos mostrando que ele realmente existe. E nós somos prova disso. Nós estamos aqui hoje porque ele nos criou, ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Então, não temos como duvidar, né, da existência do nosso Deus. A segunda divisão que eu fiz aqui seria a independência e a liberdade de Deus. Em Salmos 90, diz assim, 90, versículo 2: antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. E isto mostra a independência dele, né? Ele não precisou de ajuda, ele não precisou de nada para que ele estivesse, né, no presente, no passado e no futuro e eternamente. Esse é o nosso Deus. Salmos 36, versículo 9 diz: tu és a fonte de vida, e por causa dessa luz
nós vemos a luz. Quando nós lemos lá em Gênesis, ele fala que no princípio Deus criou a terra e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a fonte do abismo. A luz que nós vemos hoje só foi possível enxergar porque o Senhor, né, trouxe a luz, porque existia uma treva e ele criou essa luz para que hoje nós pudéssemos enxergar, né, e estar vivendo essa oportunidade de conhecer ele através da palavra. E eu tenho uma pergunta aqui, não é para os irmãos responder, tá? Os irmãos depois no final a gente vai dar para vocês responder, mas eu gostaria de fazer para vocês. Como compreender que a independência de Deus nos ajuda na caminhada cristã? Vou repetir. Como compreender que a independência de Deus nos ajuda na caminhada cristã? Eu vou dar a minha resposta, reconhecendo que Ele não quer o nosso trabalho. O Senhor não precisa do nosso trabalho. Ele nos quer para termos um relacionamento como pai e filho. E o mais interessante, por Ele ser Espírito, por Ele ser Santo, Ele nos usa, Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco para concluir a obra dEle na humanidade, né? Essa é a função que o Senhor nos deu. Ele não precisa de nós, a palavra já falou, que Ele é totalmente independente, Ele é livre, Ele faz o que Ele quer. Mas Ele conta conosco neste relacionamento, que é onde através desse relacionamento Ele nos dá a oportunidade de entender a vontade dEle, né? Para poder realizar o propósito que Ele tem sobre nossas vidas neste mundo. E falando da liberdade, não depende de fontes externas para existir, pois Ele é a fonte da vida. Não depende das fontes externas para existir, pois Ele é a fonte da vida. Isaías 40:13 diz assim: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Ele não precisa de conselhos para conhecer a verdade, pois Ele é a própria verdade. Ele é livre em tomar as decisões que quiser tomar. Esse é o poder que o nosso Deus tem, né? E nós temos que acreditar que quando Ele nos mostra algo para fazer por nós ou através de nós, Ele tem essa liberdade de nos impor isso, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. E a expressão, engraçado é que às vezes a gente escuta alguém falar assim, né? Eu até coloquei essa expressão muito interessante. Ele é livre de tomar decisões que quiser tomar. E a expressão de que Deus depende de nós, muitas vezes a gente ouve isso, o Senhor depende de você para fazer tal coisa, né? Ele não depende de nós, Ele não depende. Como eu falei, Ele conta conosco, Ele conta com a nossa obediência a Ele para poder realizar os propósitos que Ele tem conosco. Porque Ele não nos chamou apenas para ser salvo, Ele nos chamou para concretizar a obra dEle aqui na terra, através da nossa vida. E dá a impressão, essa pergunta, né, essa forma de falar, Deus está dependendo de nós, dá a impressão de que Ele precisa de nós, dá essa impressão que Ele precisa de nós, mas na verdade Ele não precisa. Na verdade, Ele nos usa para a propagação da sua causa. Somente para isso. O que Ele faz através de nós poderia ser facilmente feito sem nós. Deus não deriva sabedoria ou poder algum de suas criaturas. Ou seja, Ele não depende de nós, do nosso conhecimento, do nosso saber, das nossas estratégias para realizar aquilo que Ele quer. Pelo contrário, nós dependemos dEle para que Ele nos capacita para realizar o propósito que Ele tem em nós, através de nós, né? Então, assim, estar aqui, eu falo, quando eu comecei a ler esse trecho aqui sobre a independência, a liberdade de Deus, eu falei, Senhor, eu sou um instrumento do Senhor apenas. Se o Senhor não colocar a tua palavra na minha boca, não vou falar nada, porque de mim eu nada tenho. Eu apenas sou o instrumento, eu sou um vaso que eu estou me colocando à tua disposição para trazer aquilo que o Senhor quer que seus filhos saibam. Porque muitas das vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, somente quando é novo convertido, e a gente começa a falar, né, sobre as características de Deus, sobre a semelhança de Deus, e as pessoas elas ficam um pouco perdidas de como entender quem o Senhor é. Né? E eu acredito que esse estudo é de suma importância, não porque nós aqui estamos fazendo esse estudo porque a gente não sabe, nós sabemos, muitos aqui sabem até muito mais do que eu, mas o Espírito Santo, quando Ele traz algo para nós, como esse ensinamento, como a gente está aprendendo sobre a Bíblia, a gente está aprendendo sobre a semelhança de Deus, é porque o que Ele quer nos trazer à frente, a gente precisa dessa bagagem muitas das vezes, ou até mesmo algo que já ficou esquecido,
e o Senhor traz à tona para a gente poder usar, não para a gente simplesmente guardar em nosso coração, né? Eu até usei um trecho ontem falando assim, que quando o Senhor nos enche de algo, não é só para nós, é para a gente transbordar, né? O nosso cálice tem que se transbordar e afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, ele precisa estar cheio, né? Cheio do quê? Do conhecimento do Senhor. Amém? O terceiro ponto eu separei entre a onisciência, a onipresença e a onipotência do Senhor. A onisciência significa que ele possui plena e perfeita sabedoria e está ciente de tudo o que ocorre. Ou seja, o Senhor, nosso Deus, ele não é pego de surpresa em nada, né? A palavra do Senhor, ela fala que mesmo antes de nós pensarmos, mesmo antes de sair de nossa boca, o Senhor já sabe o que vai sair, né? Lá em Salmos, tanto é que o Davi que fala isso em Salmo 139, 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Deus não sabe apenas os fatos, mas as palavras e também os pensamentos. Olha que coisa linda, né? Mesmo antes de nós pensarmos, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar. E olha como é mais interessante que quando nós temos um relacionamento tão forte com o Espírito Santo, que o Senhor sabe o que a gente vai falar, o Espírito Santo está habitando em nós. Quando vem o pensamento, se for um pensamento bom, o Espírito Santo vai lá, filha, fala mesmo, né? Se for algo que vai edificar, o Espírito Santo te impulsiona a falar. Mas quando é algo que vai entristecer o Espírito Santo, que vai envergonhar a Deus, o Espírito Santo fala, opa, filha, ó, tô colocando um guarda na tua boca, porque isso que quer sair da tua boca não provém de mim. Né? Então, assim, esse relacionamento com Deus, esse encontro com Deus que nós temos diariamente, nos faz ter essa aproximação de entender que o Senhor é onisciente, até mesmo vigiar os nossos pensamentos, né? Nós muitas vezes não sabemos, não temos o autocontrole, muitas vezes, do que vai falar, mas do que estamos pensando a gente pode, porque a palavra do Senhor também nos fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então a gente tem o poder de trazer à nossa memória coisas boas e afastar aquilo que nos distancia do Senhor. E Jeremias 29 também diz, porque eu sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então nós entendemos que quando nós estamos passando alguma situação difícil, seja ela qual for, que vier um pensamento, o Senhor não está me ouvindo, né? Por que eu estou nessa caminhada? Não está valendo a pena? A gente tem que falar, peraí, o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem sobre mim, que são pensamentos de paz. Se são pensamentos de paz, nós temos que lembrar o quê? Esse sentimento que está em minha mente não vem do Senhor. Só um minuto, gente, por favor. Então a gente tem que lembrar disso, que os pensamentos bons vêm do Senhor, os pensamentos ruins não significa que nós estamos livres dele. Eles podem vir em algum momento que nossa mente estiver vazia, ele pode vir, mas a gente tem que lembrar que o Senhor tem pensamentos de paz sobre as nossas vidas. E se ele tem pensamento de paz sobre as nossas vidas, nós também temos que ter. Pensar que nós somos escolhidos do Senhor para ser salvos, para ser livres no Senhor. E essa liberdade, muitas vezes a gente confunde a liberdade, né? Não é uma liberdade de fazermos aquilo que queremos, mas para ser livres, de não ser aprisionados pelas acusações do inimigo sobre as nossas vidas. Amém? Então, a onipresença do Senhor, em Salmos 139 também, versículos 7, 8, eu coloquei o 9 e 10 também. Ele diz assim, o salmista, aonde posso ir a fim de escapar o teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás, e descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas, porque Deus está presente em todos os pontos da criação, em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, irmãos, esse texto aqui, essa semelhança de Deus, essa qualidade, esses atributos que Deus tem da onipresença, nos faz assim, nos ter um pouco mais de controle no que nós fazemos, né? Porque se Ele é onipresente, não adianta a gente fugir para lugar nenhum que o Senhor está nos vendo. Muitas das vezes, quando a gente é criança, que
a gente quer apontar alguma arte, a gente sempre tem até quando adulto, né, vai fazer alguma coisa assim, a gente olha para a esquerda e para a direita, né? Só que a gente esquece de olhar para quem? Para cima, que é onde ele está. Ele não está só acima, né? Mas ele está em todo tempo. Ele está vendo onde a gente estiver, a gente pode esconder dos homens, de quem for, mas o Senhor, ele é onipresente. Ele está em todo lugar, a gente não esconde nada dele. A gente tem o maior exemplo na Bíblia, no início, quando Adão, né, e Eva estavam ali, eles tinham aquele encontro maravilhoso com Deus todos os dias, né, na viração do dia, eles tinham esse privilégio de encontrar com o Senhor. E no momento que o Senhor, a desobediência chegou ao coração deles, eles sabiam, eles esqueceram, na verdade, né? Porque se Deus era onipresente, sempre foi onipresente, eles se esconderam de Deus. E quando o Senhor falou onde tu estavas, né? Onde tu estás, eles achando que Deus não sabia onde eles estavam, né? Na mente dele, né? Eles achavam que o Senhor não sabia onde eles estavam. E o Senhor já sabia exatamente o que eles já tinham feito. Então, assim conosco. Quando nós fazemos algo que nós tentamos esconder, seja de quem for, nós esquecemos que o maior está vendo, né? O Deus Santo, poderoso, ele está enxergando tudo. Então nós temos que ter o coração igual de Davi. Nós estamos aptos, nós temos que buscar a santidade o tempo inteiro. Porém, quando nós agimos de uma forma que sabe que vai entristecer ao Senhor, nós temos que fazer como Davi. Pai, eu pequei, eu me arrependi, não tira de mim a tua presença. Ele não vai tirar, mas nós temos que reconhecer que nós dependemos da presença dele, né? Porque quando a gente não quer entristecer alguém que a gente ama, a gente não vai fazer nada perto dela porque a gente não quer entristecê-lo. Assim é com o Pai, né? Ele está presente. Um outro versículo, outro ponto do Senhor é sobre a onipotência dele. Ele é onipotente, ele tem todo o poder sobre todas as coisas, em todos os momentos e em todos os sentidos. Lá em Jó 42, 22, fala assim: bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó estava reconhecendo a onipotência de Deus nas realizações dos seus planos. A história de Jó é uma das histórias mais lindas da Bíblia, né? Porque Jó, ele fala num trecho que, como se ele estivesse questionando ao Senhor, né? Da forma que ele estava vivendo. E o Senhor começa a mostrar para ele qual é o poder que ele tem. E Jó, acredito que ele se arrepende, né, de todo o questionamento que ele fez a Deus e fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço de contigo andar. Por quê? Porque ele buscou, ele reconheceu, ele teve um relacionamento sério com o Senhor. E ali ele pôde entender que ele não tinha o direito, assim como nós não temos o direito de impor nada ao Senhor. Porque ele é poderoso, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o não, muitas vezes, que ele nos dá, ele sabe o porquê ele está nos dando esse não, né? Muitas vezes é um cuidado, muitas vezes é a falta de maturidade que a gente não tem para receber o que a gente está pedindo, seja em todos os sentidos da nossa vida, né? A gente não pode esquecer que o nosso Deus é um Deus poderoso, ele é eterno, amém? Vamos lá para mais um ponto. Deus, ele é imutável e ele é bom. Deus é imutável e Deus é bom. Em Tiago capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudanças, nem sombra de variação. Há no texto duas afirmações importantes que devem ficar gravadas de um modo indelével em nosso coração, que é: Deus é bom e Deus é imutável. Ou seja, Deus não é um Deus bipolar, né? Que uma hora ele está bem, uma hora ele está bom, uma hora ele está ruim. Nós sabemos que hoje nós vivemos pela graça, pela misericórdia, pelo amor, né? Quando ele agir conosco com a justiça, não significa que ele mudou a bondade dele, porque ele também é justo, né? E a justiça também tem a ver com a bondade. E Deus, ele nunca muda sua essência, natureza e perfeição. Não pode ser alterada. Imutabilidade significa que nada pode ser acrescentado ou diminuído. Naquele livro do pastor Márcio, né, que ele fala sobre as chaves, e ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim, pastor Márcio Valadão: o jejum não é para mudar Deus, é para mudar você. E é muito lindo. O jejum não é para mudar o Senhor, porque ele é imutável. Não é para tornar ele bom, porque ele já é bom. É para transformar o que nós somos, né? Porque o jejum, ele traz o que? Ele traz a fraqueza para a nossa carne,
e fortalece o quê? O que é bom em nós? O Espírito, né? Que é o Espírito Santo que testifica aquilo que o Senhor tem para nós. Se a nossa carne está forte, nós não alimentamos o nosso espírito em oração, na palavra, quem vai tomar conta? As nossas próprias vontades. E as nossas próprias vontades, muitas vezes, ela nos afasta do Senhor. Então, por isso a necessidade de nós estarmos tendo esse relacionamento. E relacionamento não é só orar, é ler a palavra do Senhor, porque muitas vezes você procura uma palavra e uma resposta de algo que você esteja vivendo, e o Senhor vai trazer ali na palavra. Às vezes você vai para o seu quarto, dobra o joelho, não precisa falar nada, o Senhor, a voz do Espírito Santo traz algo para você, ao seu coração, e ali você começa a ter uma intimidade com Deus. Amém? O quinto ponto diz assim: Deus é santo e perfeito e zeloso. Deus é santo, perfeito e zeloso. Sobre a santidade de Deus, Isaías 57:15 diz assim: santo quer dizer separado. Deus é separado de nós em todos os sentidos. Primeiro, Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. A santidade é uma qualidade central de Deus. Ele não apenas decide o que é certo, Ele mesmo é certo, né? Diferente de nós ainda temos, através do livre-arbítrio que nós achamos que nós temos, porque a palavra do Senhor fala que quando nós nos rendemos ao Senhor, nós já não vivemos mais, Cristo que vive em nós, né? Mas mesmo assim, o Senhor nos deu o livre-arbítrio para decidir o que é certo e o que é errado. O Senhor, Ele não precisa fazer isso porque Ele já é o certo, Ele já é o correto, né? Ele já é o santo. Por o motivo de Ele ser santo, nós só temos acesso a Ele através do Espírito Santo, que é sentir Ele. Porque a luz dele, a Bíblia fala que a luz do Senhor, ela é tão forte que os nossos olhos não seriam capazes de suportar. Tanto é a santidade do nosso Deus, né? E quando ele fala sede santos como eu sou santo, é no sentido de sermos separados do mundo. Não temos como viver duas vidas, né? Nós temos como viver uma vida só. Se nós rendemos ao Senhor, nós deixamos as coisas velhas para trás e deixa Deus tornar tudo novo, né? Nós não nos conformamos, eu sirvo ao Senhor, mas eu vou ficar aqui no mundo porque o mundo é assim mesmo, e na hora que o Senhor tiver que me levar, Ele vai me levar desse jeito porque eu consegui ser santo só até esse ponto. Não, Ele quer que nós buscamos constantemente a santidade, e a santidade é se separar daquilo que entristece o Senhor, de tudo aquilo que nos afasta da santidade dEle. Amém? A perfeição de Deus, lá em Salmo 19:7 diz assim: é aquele cujo coração e mente estão permanentemente comprometidos com Cristo. Nós também podemos buscar essa perfeição, né? Quando nós amamos alguém, quando nós queremos o bem de alguém, nós vamos buscar sempre fazer algo que traz alegria a essa pessoa, né? Seja o pai, seja a mãe, seja quem for. Quanto mais ao nosso Deus, que deu o que Ele tinha de mais importante, que era o seu Filho. Olha o amor, gente, olha o privilégio, quando a gente começa analisar o amor de Deus por nós, de dar o bem maior que Ele tinha por nós, né? Nós vemos que a gente não está dando nada para o Senhor, a gente só está devolvendo para Ele aquilo que já é dele, porque nós somos dele já, né? Nós somos filhos por adoção, mas nós já somos dele. Nós só precisamos reconhecer isso, reconhecer essa questão. Só mais um minuto, gente. Só mais um minutinho, por favor. Não tenho filho, mas eu tenho uma filhinha aqui, uma filhinha não, uma cachorra aqui que gosta de participar aqui do culto, do estudo, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Falando sobre a perfeição do Senhor. Quando nós amamos alguém, a gente procura buscar, né, se parecer com Ele, ou então agradar Ele naquilo que Ele nos pede, né? Sobre Deus ser zeloso. Em Êxodo 20, do versículo 2 ao 6, a palavra zeloso é usada no Êxodo 20, do 5 ao 6. A palavra descreve um Deus que tem zelo por tudo que a gente faz, né? E Ele pede que nós estejamos zelo também. Eu, analisando, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, quando Ele está naquela construção do tabernáculo, nós vemos para criar cada detalhe ali.
dava ali as cores que ele queria, né? Ele trazia assim tudo detalhadamente. E o Senhor, ele também quer isso de nós. Só que esse zelo que fala aqui, ele se refere, como diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois o Senhor sou o Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aquele que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Gente, olha como é forte. Quando a gente entrega a outros aquilo que é do Senhor. Este zelo que o Senhor diz aqui é o zelo quando a gente quer transmitir a glória que é dele para outras coisas que não tem a ver com ele. Não é um zelo de ciúmes apenas, né? É um zelo de certeza de quem ele é. Ele não quer que nós dividimos nada, e muitas das vezes essa não é só idolatria de imagem. Muitas vezes a gente idolatra coisas materiais que às vezes fica no lugar de Deus. Às vezes até mesmo um bem que você tenha, que você coloca ali numa posição de Deus. E o Senhor é nesse sentido que o Senhor quer dizer que o zelo não pode tomar o lugar dele, né? Essa idolatria não pode tomar o lugar de Deus. Não se trata de Deus tendo ciúmes ou inveja porque alguém tem algo que ele quer ou que ele precisa, mas em dar a outro que é de fato pertencente somente a ele. Então não é sobre, como eu falei, não é sobre você transmitir ou ele ter ciúmes daquilo que não é dele, porque tudo é dele, né? É de fato a gente transmitir aquilo que é dele para outras pessoas, outras coisas que não têm valor algum. Amém? O sexto diz assim: justo e correto. Justo, lá em Salmo 145, verso 17, diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Afirmar que Deus é justo está relacionado estreitamente com a sua santidade. O Deus santo não pode permitir que sua santidade seja manchada pelo homem. Ou seja, por isso que ele fala: sede santos como eu sou santo. Quando nós nos rendemos ao Senhor, que nós falamos assim, nós somos cristãos, nós não estamos levando o nosso nome de cristão, nós estamos levando o nome de Cristo. Já fala cristão, pequenos cristos, né? Então nós precisamos ter muito cuidado da forma que nós agimos em qualquer lugar, porque nós estamos sendo os representantes do Senhor na terra. E isso a gente precisa buscar essa justiça, não justiça de vingança, né? Não é uma justiça de vingança que ele está falando aqui, de ódio, de descontar algo de ruim às pessoas, é de ser justo. O correto, em Provérbios capítulo 3, verso 6, diz assim: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Vou até repetir esse versículo. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Quando nós colocamos o Senhor no controle de todas as coisas, não tem como a gente desviar o caminho, não tem como nós errarmos o caminho, porque Ele já diz, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? A realidade humana. Na opinião de muitas pessoas, justiça é que todos recebam exatamente o que merecem. Se Deus fosse completamente justo, por esta definição, todos nós passaríamos a eternidade no inferno, pagando pelos nossos pecados, o que é exatamente o que merecemos. Então, é muito forte isso daqui, né? Porque se o Senhor olhasse para todas as pessoas ao nosso redor como um olhar que nós olhamos de justiça e pensasse muitas vezes como nós pensamos, o que seria de nós? Já estaríamos condenados no inferno, né? Então, que nós possamos, Senhor, coloca a tua justiça em mim, né? Coloca o amor que o Senhor tem pelas pessoas em mim, porque muitas das vezes, para a gente viver algo do Senhor, a gente precisa buscar essas características, esses atributos. Tem atributos que o Senhor quer compartilhar conosco, atributos dele, mas tem atributos que é só dele, a gente nunca vai ter. Mas tem atributos que a gente precisa ter, para a gente ter a nossa caminhada cristã. A gente precisa vivenciar isso, né? Que é a justiça, que é a perfeição, que é a santidade. A gente precisa ter, porque sem a santidade ninguém verá a Deus, né? Tem muitas coisas que a gente precisa alinhar ao Senhor
para que a gente possa realmente dizer que nós somos filhos. Quando a gente vê alguém falando, eu sou filho de tal pessoa, você parece mesmo com ele, né? Será que as pessoas ao nosso redor, quando você fala que é cristão e ela nunca conversou com você, ela pode chegar em você e falar assim, eu percebi que você tinha algo diferente. Você não falou não, mas eu percebi. Mas aí você vai falar assim, mas como você percebeu? Seu tom de voz, seu jeito de falar com as pessoas, né? Será que as pessoas podem ver isso em nós? Né? Essa diferença? Porque o cristão, ele é diferenciado do mundo. Ele tem uma marca diferente. Às vezes ele não precisa nem abrir a boca para falar. Às vezes a atitude dele já demonstra que ele é diferente. Já demonstra que Cristo habita nele. A mansidão, né? O domínio próprio, que eu falo que eu acho que para o cristão, eu acho que a maior guerra de todos nós é o domínio próprio, né? Mas o Senhor, ele nos permite, ele nos fala que a gente é capaz de viver. Lá em Gálatas 5:22, ele fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito nos mostra que a forma, é como se fosse um questionário, né? Para nós estarmos levando o tempo todo, tipo, fosse uma lição, porque para onde nós fôssemos, nós pudéssemos levar essa lição. Fazer aquela arvorezinha, né? Fazer um papelzinho com a arvorezinha do fruto do Espírito. Qualquer atitude, situação que acontecer, você vai, opa, peraí, eu tenho o fruto do Espírito em mim. Eu tenho domínio próprio, eu tenho amor, né? Eu tenho a benignidade. E falando todas aquelas características que tem, né? Do fruto do Espírito. O sétimo diz assim, o nosso Deus, ele faz o que deseja, manifesta a ira contra o pecado. Ou seja, o Senhor, quando ele quer fazer algo, ele faz e nós não temos como impedir a vontade dele, né? Deus fará o que ele planejou fazer. Em Jó 23, o versículo 13 e o 14 diz assim, Deus faz o que quer, quando ele quer, quando fazer alguma coisa, Deus faz o que quer, quando ele quer. Quando quer fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. O 14 diz, ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus planos. Ou seja, o que o Senhor planejou para nossas vidas, ele vai fazer, né? Nós podemos até querer atrapalhar, assim, não conscientemente, mas inconscientemente atrasar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas de alguma forma ele vai concluir, porque os planos do Senhor nenhum pode ser frustrado. Quando Jó passou todo aquele processo, que ele foi questionar, eu acredito que de alguma forma ele foi questionar, porque eu imagino a dor que ele passou, o Senhor mostrou, isso é um plano, isso é um propósito que eu tenho sobre a sua vida, né? Jó não sabia a conversa que ele tinha tido com o diabo antes disso, né? Ele tinha um plano ali, da mesma forma que o Senhor permitiu ele tocar, o Senhor também tinha um plano de restaurar, restituir tudo, assim conosco. O Senhor não nos chamou apenas para estarmos aqui, cada rostinho que tem aqui, só para estarmos sentados assistindo. Não, o Senhor nos chamou também como um grande exército dele, né? Porque hoje, um dia alguém falou a palavra dele para nós, nós nos posicionamos, nós nos rendemos, mas não para guardar somente para nós nos enchermos deste conhecimento, deste amor, deste cuidado e levar aqueles que ainda não sabem como chegar até este Deus. E nós somos os responsáveis a isso. Né? Foi para isso. E os propósitos do Senhor não vai frustrar sobre nossas vidas. O que ele tiver que fazer, é claro que, como eu disse, a gente pode até querer impedir inconscientemente, né? Não buscando a saber a vontade dele. Muitas vezes a gente busca os nossos sonhos, é bom ter sonhos, é bom a gente buscar em nosso Deus, buscar o que nosso coração deseja, mas perguntar ao Senhor, Senhor, quais são os seus sonhos para mim? Quais são os seus propósitos para mim? Né? Eu acredito que é a mesma coisa de um pai, quando você vai fazer uma pergunta para um pai ou uma mãe, o que o senhor quer de mim? Pai, o que você quer de mim? Deve ser um orgulho muito grande para ele, porque, poxa, meu filho, ele quer saber qual é a minha vontade, né? O que eu desejo para a vida dele. Então, assim, o Senhor, ele se agrada quando a gente reconhece que nós somos totalmente dependentes dele, que nós estamos à disposição dele, independente de qualquer coisa, a gente está aqui para ele, para servir a ele, independente das nossas dificuldades, das nossas limitações. Você não precisa de conhecimento. O conhecimento dele, a unção dele, a sabedoria dele sobre as nossas vidas. É só isso. A gente precisa apenas se posicionar à vontade do Senhor para que ele cumpra o que ele tem para cumprir sobre as nossas vidas. Amém? Continuando aqui, manifesta a ira contra o pecado.
nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, né, obediente ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, nós não vamos sentir, nós não vamos presenciar em nós a manifestação dessa ira. Em nome de Jesus, nós vamos continuar aqui obedientes, né, seguindo ao Senhor, cumprindo a vontade dele, para que essa ira não sobrecaia sobre nós. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, ele fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Em Efésios 5, 6, ele fala: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a necessidade, a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor é porque, para não acontecer isso que está dizendo em Efésios 5, 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque nós temos autoridade em Deus quando nós temos o conhecimento da palavra, e alguém quiser trazer qualquer palavra que não condiz com o que o Senhor realmente fala, nós temos autoridade em Deus e falar: não, desculpa, mas o que você está falando não é certo, porque a palavra do meu Deus está dizendo assim, 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 assim. E nós sabemos que muitas vezes nós somos testados para saber se nós realmente temos o conhecimento da palavra do Senhor, né? E se na verdade de repente acontecer uma questão dessa, se você ficar em dúvida, silencie, né, o que a pessoa for falar, vai lá no seu cantinho, no seu particular com Deus e fala: Senhor, eu ouvi isso, isso, isso. Na hora eu não veio à minha mente o conhecimento verdadeiro, mas eu quero que o Espírito Santo do Senhor traga à minha mente, para que eu não venha a ser confundida, para que eu não venha a ser enganada, porque eu não quero a tua ira caindo sobre mim. Eu não quero que o mal que os desobedientes receberão esteja sobre a minha vida. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele é amor, ele é infinito em misericórdia, mas vai chegar uma hora que a justiça dele vai vir sobre nós. Se nós estivermos firmes na presença dele, em obediência a ele, em comunhão, em relacionamento firme com ele, nós não vamos sentir isso, né? Por isso o Senhor tem pressa para que nós também levamos a palavra, o conhecimento que nós temos àqueles que ainda estão perdidos, porque quando ele mandou o filho dele ali naquela cruz, não foi somente por nós que estamos aqui, foi por toda a humanidade. Foi para toda a humanidade, só que tem a questão de reconhecimento. Uns reconhecem com mais facilidade, outros, né, têm mais dificuldade de reconhecer, mas nós estamos aqui incumbidos. Quando nós recebemos, eu até falo muito isso, quando nós recebemos algo muito precioso, a gente não quer mostrar para as pessoas aquilo que nós recebemos, e a salvação é algo muito precioso que nós recebemos do Senhor, né? É uma dádiva maravilhosa. Por merecimento? Não, por graça, por misericórdia. E essa misericórdia também abrange todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Uns a gente tem dificuldade de falar porque tem um coração mais duro, né? Mas a gente tem outros, o Senhor dá uma estratégia melhor para a gente trazer. Às vezes a gente vai falar, muitas pessoas ganham amor, ganham vidas para o Senhor com apenas um abraço. Com apenas um abraço, apenas uma palavra: eu te amo, né? Ou então fala assim: ó, Jesus te ama. Ela ganha a alma por Jesus, com coisas simples, né? Mas nós precisamos ter este amor convicto em nós, porque nós não temos como falar algo que nós não estamos sentindo. Nós temos que falar algo que nós sentimos, nós vivenciamos, e falando de um Deus que nós também acreditamos, né? Que é o mais importante, acreditar que Ele é tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Amém? Tem uma frase do Paul Washer que ele fala assim: a ira de Deus é derramada sobre o pecado, porque o pecado afasta e destrói as pessoas que Ele ama. Então, o Senhor não é que Ele odeia o pecador, Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Então, a importância desse relacionamento diário com o Senhor é que vai nos permitir nos afastar do mal que traz a ira de Deus sobre nós. Amém? Estamos terminando, tá, meus queridos? Foi Cristo no madeiro que estendeu a mão e tirou o cálice da ira de Deus das mãos de Deus e bebeu no lugar do seu povo. Então, assim, olha só, o único ser santo, né, desceu na terra, foi obediente ao Pai para receber o cálice de todos os nossos pecados. O único ser. Então nós temos que valorizar todos os dias isso, né? Lembrar quando nós pensarmos em desistir: olha, o Senhor não está me ouvindo, olha, Senhor, não estou aguentando essa luta, está difícil.
mas nós lembramos o que o filho falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. O Senhor, ele não dá luta, ele não dá situações nenhuma para nós vivenciarmos sem que ele esteja ao nosso lado. Porque ele também nos fala que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Então nós temos que ter essa convicção, né? Quando vier a dor, quando vier o sofrimento, poxa, o Senhor me abandonou? Não, o Senhor não nos abandonou. Ele está provando que a palavra dele é eficaz e verdadeira, né? Porque até mesmo a gente é capaz de falar assim: poxa, Senhor, o Senhor falou que a gente ia passar. Se a gente viver 24 horas numa vida de bonança, a gente acaba esquecendo dele também, né? Então, às vezes, um aperto assim no cerco ali é necessário para poder nos aproximar dele. O último, gente, que nós vamos falar agora é o mais importante, que é para mim, assim, é o motivo de nós realmente estarmos tendo esse tempo de conhecimento dele, que é o amor e a eternidade dele. O amor divino é eterno porque ele é eterno. Deus também não muda, então ele sempre foi amor e sempre será. O amor incondicional, o doador de si mesmo e centrado no outro é a essência da natureza de Deus. Outros atributos de Deus são perdão, misericórdia e bondades. São expressões variadas do seu amor. Assim como o ciúme e a ira, Deus tem ciúmes de nós, porque sabe do risco que corremos quando o nosso coração é conquistado pelo mundo. Então, esses ciúmes que o Senhor fala, que até a nossa querida Ana Paula Valadão canta, não é um ciúmes possessivo, um ciúmes Sim, é um ciúmes de posse, porque ele é o nosso dono. Mas é um medo, é um cuidado de nós sermos perdidos, né? Pelo pecado, perdidos pelo mundo, nas coisas que o mundo muitas vezes oferece. E às vezes os nossos olhos, né, acaba se enchendo e apegando com as próprias mãos e vivendo uma vida que o Senhor não quer para nós. Comparam o seu amor ao amor de uma mãe. Ela acolhe e protege o seu filho desde o primeiro instante. Seu amor é eterno e imutável, uma força que transcende todas as adversidades e desafios da vida, de 1 ou 10 filhos. Então, assim, a mãe, a palavra do Senhor diz que o amor de Deus, ele se compara, ele não é igual, mas ele se compara ao amor de uma mãe, porque ela pode ter de 1 a 10 filhos, né? Ela vai amar ele incondicionalmente. Ele pode errar, ele pode fazer o que for, ele pode distorcer todo o ensinamento que ela deu para ele, ele pode crescer, né, e viver uma vida totalmente distorcida daquilo que ela ensinou, mas ela vai continuar o amando, né? E assim é o amor de Deus por nós. A palavra do Senhor fala que ele não ama o pecado, ele ama o pecador, né? Por isso que quando ele fala, se nós nos rendemos a ele, se nós nos arrependemos a ele, ele vai nos perdoar. Quantas vezes Davi pecou? Quantas vezes a palavra do Senhor fala ali, né? Davi fala sobre o pecado que ele teve, mas ele ia fazer o quê? Ele se rendia aos pés do Senhor e falava: Senhor, não faça de mim a tua presença. E é isso que o Senhor gosta, quando a gente reconhece que nós somos pecadores, mas que nós temos um Deus que ele é ágil em perdoar, misericordioso em nos perdoar. É uma bênção que molda nosso caráter e nos fortalece para enfrentar os desafios do mundo, onde encontramos um reflexo do amor divino que nos cerca de cada momento de nossas vidas. É um amor que transcende todas as barreiras e nos conecta uns aos outros em um vínculo sagrado. Nós não devemos esquecer que está escrito lá em Romanos 8:35. Deus provou seu amor ao nos dar seu Filho que morreu por nós. Jesus disse: Deus quer que conheçamos e creiamos em seu amor. Deus anseia que recebamos o seu amor eterno e transformador e repassemos uns aos outros. Foi assim que ele planejou que vivêssemos a vida abundante. Ou seja, o amor não é um amor único para nós, é um amor que é para ser transpassado para as demais pessoas que estão ao nosso redor. O amor, por definição, só pode ser aceito de boa vontade, é uma escolha livre. Pense na sua própria vida, se você realmente ama alguém. Você quer que essa pessoa receba o seu amor e que haja uma correspondência afetiva. No entanto, você não pode obrigar uma pessoa a lhe amar.
De modo semelhante, Deus não vai forçar ninguém a amá-lo. Ele nos ama incondicionalmente, mas Ele não nos força a amá-lo. Isso tem que ser livre, tem que ser de nós mesmos, sem ter esse sentimento. E esse sentimento só entra em nós quando nós reconhecemos todo o sacrifício que Ele fez por nós. E que Ele ainda continua fazendo, o cuidado que Ele tem por nós, o amor que Ele tem por cada um de nós, né? A provisão que Ele nos dá a cada dia. E olha que lindo, né? Mesmo a gente sendo rebelde, porque quando aquele povo do Egito saiu, né? O Senhor prometendo lá da saída do Egito até a terra prometida, o Senhor falava todos os dias para eles: não se preocuparem com o maná do dia, não se preocuparem com a escuridão, porque Ele mandava ali a nuvem, não se preocupavam com o sol, porque Ele mandava a nuvem ali para cobrir eles do sol, mas eles não acreditavam por completo, porque eles faziam o quê? O Senhor dava o maná hoje, o Senhor falava para eles não se preocupar com o maná de amanhã, eles guardavam o maná, chegava no dia o maná estava todo lá cheio de bicho, cheio, todo estragado, porque o Senhor queria provar que Ele era o Deus da provisão. Então, que nós possamos também sentir essa dependência, lembrar dessa dependência total no Senhor. O amor de Deus, ele é infinito, ele é ilimitado. Então ele só depende que nós reconhecemos esse amor dele e entendemos que tudo que somos e tudo que nós precisamos vem do Senhor. Não é a força do nosso braço, né? Não é a nossa capacidade, nossa intelectualidade que nos faz conquistar alguma coisa, não. É a nossa dependência total no Senhor. Uma das passagens lindas da Bíblia é sobre Jeremias, quando o Senhor começa a falar que queria usá-lo, né? Que ele se compara como uma criança que não sabia falar, e o Senhor mostrando para ele que ele não precisa, ele só precisava se entregar para o Senhor usá-lo conforme o Senhor queria. E assim somos nós, o Senhor só quer que nós reconhecemos isso mesmo, né? E façamos a vontade dele, que é levar a palavra, né? O nosso maior intuito aqui na Terra é ganhar. Eu falo sempre que nós somos os soldadinhos que, quando tem aquelas guerras lá nos Estados Unidos, as pessoas, até mesmo quem não se inscreveu lá, não se alistou, são convocados, né, para a guerra. E nós, o Senhor nos convida a essa guerra. E qual seria essa guerra? A ir até o inferno buscar os nossos irmãos que estão se perdendo lá, né? E o Senhor, ele não depende de nós para isso. Ele não depende, ele é livre, ele pode, ele tem todo o poder para ir lá resgatar essas vidas. Mas ele conta conosco para ir até lá e buscar os nossos irmãos que estão se perdendo. Porque quando ele chegar para vir buscar a tua igreja, vir buscar o teu povo, eu acredito que ele quer fazer igual o pastor de ovelhas, né? Contar um por um, contar opa, não falta nenhum. Vamos, meu povo, vamos, minha igreja, e levar todos salvos para ele, né? Essa é a vontade do Senhor, e que esse desejo do Senhor esteja no nosso coração também. E lembrarmos todos os dias de tudo que nós podemos assemelhar ao nosso Deus. Que isso nós podemos nos assemelhar a Ele. Tem coisas, como eu falei, tem coisas que a gente nunca vai se assemelhar porque faz parte da santidade dele, do poder dele, da onipresença, da onisciência dele. Mas tem coisas que nós podemos nos assemelhar sim, que é isso que vai trazer as pessoas até aí. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, aos irmãos por terem me ouvido, né? E passo a palavra aí para o Ezequiel. Ei, glória! Boa foi essa palavra, bom foi esse estudo, que bênção, pastor. Eu creio que cada um que aqui está vão sair cheios, estão cheios, porque pastora Renata, Deus continue te usando. Muito bom estudo. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por este momento na tua presença. Senhor, te pedimos que o Senhor guarde a tua palavra em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra ti, Senhor, e que todos lá fora possam ver o brilho, o teu brilho, o brilho de Deus em nossas vidas, ó Deus. Pai, como é bom estar na tua presença, como é bom estar com nossos irmãos, Senhor. Que estudo maravilhoso, Senhor. Te damos graça, Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Que o Senhor levante pessoas, Pai, capacitadas assim como o pastor Ezequiel e a pastora Renata, com estudos assim, Senhor, para nos esclarecer, para que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a cada passo que nós viemos dar nesta terra, Pai, até o dia da Tua volta, até a eternidade. Senhor, muito obrigado, Senhor. Guarda essa palavra em nossos corações, que essa semente, ó Deus,
possa brotar em nossas vidas, Senhor. E que nós possamos levar também para aquelas pessoas que não conhecem a Tua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado por cada irmão que está aqui, que ouviu esta palavra, Senhor. Guarda a vida de cada um. Abençoe eles e as suas famílias, meu Deus. Guarda também o pastor, a pastora e a família deles. Guarda as nossas vidas, Senhor. Guarda a Tua palavra em nossos corações. E que o próximo palestrante também possa ser usado por Ti. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor usa quem o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. Por isso que já Te damos graças por esse estudo. Muito obrigado, Senhor. Continua, Senhor, usando o Teu povo e fazendo maravilhas. Em nome de Jesus. Amém.